Salve, salve! Sejam bem-vindos a mais um Na Prancheta, meus amigos. Sejam bem-vindos numa sexta-feira, não é verdade? Acho que é a primeira sexta-feira que a gente está conversando com eles, não é, meu camarada? Fala Com para eles, certeza, a galera. Sextou, dia de tomar aquele negocinho bem geladinho, dia de No... maldade, vambora. Daquele jeito, daquele jeito. E a gente vem o quê? Para aquela nossa live que a gente tá, nossa segunda live, né? Você que tá acompanhando, a gente tá vendo que a gente faz a nossa live segunda e outra no meio de semana. Claro que ela ainda não estabeleceu exatamente quando ela vai ser postada. Você tá vendo que isso aqui não é uma live, né? É um vídeo gravado relativo aos acontecimentos da rodada. E a gente precisa se, né, adaptar a eles. Mas sem deixar, a gente não pode deixar de trazer o conteúdo para vocês. Beleza? Então, Jota, para a gente começar, fala para mim o destaque que você traz hoje, meu camarada. Cara, meu destaque hoje infelizmente, é negativo, né? É a torcida do Santos, reincidente na questão da violência aí, dessa vez atirando fogos no gramado, não deixando os atletas saírem de campo. Mas o meu recado não é nem para a torcida em si, é para as autoridades, cara. Vocês estão esperando o quê para punir para o CPF? Assim, justiça desportiva a gente já viu que não está funcionando, Sim. porque o Santos mesmo já foi punido, o Grêmio já foi punido, outros clubes já foram punidos e não está funcionando. Mas, pô, tem imagem, tem câmera lá, tá vendo os caras quebrando o estádio. Mano, por que não pune o CPF? Por que não vai lá na pessoa, fala, meu amigo, olha só, você tá preso, você tá isso, você tá... Porque é só assim que parece que as coisas vão funcionar. Pune o clube e pune a pessoa em si. Agora, cara, eu quero te fazer uma pergunta. Não tem revista no estádio do Santos? Pô, porque não é Parece. possível, irmão. O cara invade com fogos, com não sei o que, com faca. Pô, não tem revista, mano? Ou os caras não são revistados na entrada? Então, assim, tá um erro de organização do evento e um erro de não punição da parada, mano. Porque não é possível, cara. Não é possível. Olha isso, mano. Olha isso aí, cara. Isso não É existe, bizarro. mano. Isso não Não, é existe. assim, foi o que você falou, isso aconteceu já num outro Santos e Corinthians, que o Cássio foi quase agredido por um torcedor também. Ficou perto de ser agredido. E assim, cara, a gente sabe que todos nós somos torcedores, além de a gente estar falando aqui, a gente sabe o que é passar isso, mas isso passa, extrapola. É um ato criminoso. Você tá, cara, você faz correr risco várias pessoas que não tem nada a ver com isso dentro do estádio, jogadores que passaram por uma situação dessa. Então, assim, eu acho que realmente foi o que você falou, meu amigo. Ou alguém toma uma providência, ou infelizmente só vai acabar com coisas piores. Isso que eu ia falar, cara. Infelizmente, as coisas no Brasil, elas funcionam mais dessa forma, né? Em relação a tudo, tudo aqui, a gente espera acontecer para aí sim tomar uma providência, né? Então é meio complicado a gente ver essa cena. Você ia falar também, né? Qual era o seu É, destaque? então. Então, meu destaque é uma situação também complicada, só que é do jogo do Vasco, né? Ontem a gente teve, a gente vai falar da partida em si, né? Vasco e Goiás em São Januário, o Vasco acabou saindo derrotado e a gente teve também outras situações de vandalismo, de torcedor jogando coisas no gramado após a partida. E assim, infelizmente, São Januário é até um pouco mais comum que, né? Comum, né? Mas já aconteceu outros casos desse também envolvendo a torcida do Vasco. Quer dizer, são todas situações que trazem ainda mais quando a gente vai falar do futebol, né? Cara, a gente foi o que eu falei, a gente entende, brother. Tudo bem, é torcedor, mas isso é bizarro. Isso são imagens de fora, ontem de fora do De estádio, fora. A do Vasco, porque. ela se generalizou fora, né? Ela começou dentro, Isso. jogaram fogos dentro, os caras tentaram invadir. Parece que a própria torcida do Vasco, ali no movimento rápido, impediu que os caras invadissem. Mas... Então, assim, eu acho que são casos um pouco diferentes, Eric. Eu acho que São. é assim: o Santos cabe a CBF, STJD, punir o Santos, porque a confusão Ele já aconteceu foi punido, dentro né? do campo. Ele já foi punido. O Santos. 30 dias É. até ser julgado. E o Vasco, eu acho que cabe mais às autoridades. Assim, é difícil a gente falar porque a gente não é advogado, né? Mas cabe Sim. não sei se é justiça comum, se que julga isso aí, porque é muito complicado, cara. Mas assim, eu tenho medo, cara. E a gente fala tanto, né, Eric? Depois a gente critica tanto, o público não vai ao estádio.
A gente precisa ir mais aos estádios, a gente precisa ver mais mulheres, ver mais crianças nos estádios. Pô, irmão, mas com todo respeito, eu não sou pai, você também não é pai. Pô, irmão, Uhum. mas se eu sou pai, eu não levo meu filho a um jogo Não desse do leva. Vasco ontem. Eu Não não leva. levo. Não, ontem a Porque gente eu já tava. sei do risco, mano, entendeu? Eu comentei com dois amigos meus vascaínos, aí o, o que eles falaram foi o seguinte. Pô, mas também o cara que leva o filho dele num jogo desse também é doido. Eu falei, Muito mano, bizarro, né, mano? o problema não tá o cara levar o filho num jogo desse. O problema tá a torcida fazer o que tá fazendo, mano. Não tem mais livre-arbítrio, então. Não posso É, levar. aí, Pô, é aí eu mesmo. falei, aí ele falou, não, é porque assim, é porque é complicado, o Vasco quando tá nessa situação. Eu falei, mano, tudo bem, mas aí o culpa não tá nas pessoas que vão, porra, tá no torcedor que faz isso, tá Não, nas autoridades que, se a gente porra, for não. pensar assim, mano, tipo, é a mesma coisa que eu falar, por exemplo, eu sou especialista nisso, tá, pessoal? Em ser assaltado. Eu sou É a mesma coisa que você chegar pra mim e falar, pô, cara, tu não pode ir naquela rua ali, não, porque tu vai ser assaltado. Pô, irmão, eu não posso andar naquela rua porque eu vou Exato. ser assaltado. Ou seja, o cara não pode levar o filho no estádio porque o jogo é de alto. Pô, irmão, não existe, mano. Na Não boa. existe, não existe. Não Não, o que existe. tu falou é aquilo que, infelizmente, eu acho que isso também é um hábito do brasileiro, que a culpa é sempre da vítima, né, mano? É, mano. Enquanto não se liga Eu, no cara, agressor. eu vou te falar, eu acho que eu tenho muito medo do que pode acontecer em relação a isso, cara. Muito medo de verdade, mano. Muito medo, porque, cara, gente, eu vou te falar, existem casos piores já no Brasil do que foi esse do Santos na Sim, quarta-feira. sim. Por exemplo, Infelizmente. aquele no jogo da Copinha, o torcedor invadiu o campo com uma faca, irmão. E, tipo assim, aquilo ali, pra mim, tinha que parar o futebol brasileiro. Ó, vamos rever o que que tá acontecendo. Cara, o que que tá esperando, velho? Tipo assim, o que que tá. Cara, é morte em estádio, torcedor do lado de fora se matando, os caras estão invadindo. O que que vai precisar acontecer? Tipo assim, eu tenho muito medo, mano, de verdade. Eu tenho muito medo do que pode acontecer. Muito Não, medo mesmo. é o que você falou. Eu espero que a CBF, Não que a vai, mano. STJD. Esquece. Esquece, mano. Mas a gente tem que Esquece. esperar, mano. A gente tem que Não cobrar isso dos esquece, mano. caras. Esquece, mano. Tem que fazer, Esquece. de alguém tem que Esquece. cobrar, irmão. Esquece. E, tipo assim, é até chato ficar falando desse assunto, porque parece que a cada 4 rodadas a gente tem que ficar repetindo a mesma coisa. Porque sempre acontece, mano. Sim, E ninguém sim. toma providência, mano. E vou te falar, 6 jogos, cara, é pouco. É pouco. É pouco. Não, não, também acho. Eu acho que O... não vai jogar até o final do ano sem torcida entendeu? Cara, tem que ser porque de certa forma as pessoas vão começar a falar, pô, tá vendo, prejudicou o time e tal. A gente entende que pode haver essa mobilização, né, dentro das torcidas para caso Cara, de ó, só pra você ter. Eu fui buscar aqui na internet. Depois a gente pode até colocar. É, Recentemente teve um Manchester United e Manchester City, a final da Copa da Inglaterra lá. se quiser compartilhar a tela, eu coloco aqui. Tá. Pode falar. E aqui, o que que aconteceu? Lá teve um torcedor, para quem não sabe, em 1992, se eu não me engano, cara. Teve a tragédia lá de. Vou até ver aqui para não. 1989. Falei 92, 1989. Teve a tragédia de Hillsborough. Aquele caso que vários torcedores do Liverpool entraram no estádio, o estádio deu superlotação, os torcedores foram esmagados na grade, e aí muitas pessoas morreram. E um torcedor do United, ele foi com uma camisa debochando da tragédia. Ele colocou o número de mortos como o número se fosse da camisa, e o nome da camisa ele colocou não suficiente. Então ele debochou da tragédia e tal, foi flagrado, Aham. tirou uma foto. Irmão, a punição do cara foi bem simples. O cara tá banido do estádio por 4 anos. 4 anos. Ele, tipo assim, teoricamente, ele não cometeu nenhum crime, tá? Só que ele debochou de uma tragédia, o que é muito errado. Sim. A punição dele foi 4 anos sem pisar num estádio em qualquer jogo reconhecido pela Federação Inglesa. Ou Quer seja, o dizer isso. cara não pode, irmão. O cara não pode. Ó, você tá 4 anos sem ir ao estádio porque você debochou de uma tragédia. Aqui no Brasil, a gente vê as torcidas cantando para a tragédia da morte do Ninho, a gente vê a torcida do Vasco, do Grita, Botafogo, gritando gritos a festa da homofóbicos. raça, grito homofóbico, a festa da raça está em extinção, vocês viram na televisão. Cara, então assim, o nosso futebol em relação a essas coisas tá muito atrasado. A gente pede o futebol raiz, mas pô, mano, essas questões não cabem mais, com todo respeito.
Então, assim, tem lá a câmera mostra quem que é. Pô, irmão, pega, pune o cara. Simples. Ó, meu amigo, você tá banido do estádio permanentemente. O Palmeiras já tem essa agora, o Thiago podia até falar melhor, reconhecimento facial, O né? Atlético Paranaense também tem, né? Lá na Reconhecimento arena. facial, né, para É. entrada. Então é isso, meu amigo. É reconhecimento facial. Ó, você não, você tá fora. Você não pode entrar no estádio, você tá proibido. Entendeu? Isso não vai ter jeito, cara, infelizmente. É. Enfim, esse é o nosso destaque negativo, mas necessário aí para ver se a gente tem algumas mudanças aí Só para a nessa. galera não ficar perdida, eu vou colocar no link do vídeo no Show. YouTube a matéria. Boa, boa. Beleza. E agora vamos falar de coisa boa, né? Falar de futebol, né, mano? Que é o que a gente tem que falar realmente, é o que importa no final das contas, né? Botei na tela aí a tabela do Brasileirão, né? E falar dos jogos que aconteceram ontem. A gente teve aí, primeiro, né, para abrir a rodada no meio de semana, São Paulo e Atlético Paranaense, 2-1, jogo no Morumbi, né? O time de São Paulo virou uma partida que começa o jogo, assim, você podendo falar mais um pouco do jogo, claro, mas assim, o time de São Paulo, ele não começa bem a partida, mas para mim o São Paulo mostrou que ele tem poder de virada, tem poder, principalmente jogando em Né? casa, que é muito importante, né? Jogando Uhum. no Morumbi. O São Paulo vem numa crescente muito boa, né, mano? A gente não apostava muito no São Paulo, mas eu tô gostando muito do São Paulo. Defensivamente não fez uma partida boa, sofreu muito, o Cap perdeu alguns gols ali, bem que poderiam ter sido feitos. Um destaque também pro Cap, não achei uma partida ruim do Cap, mas o São Paulo Não. ali começou o segundo tempo avassalador e marcou o seu gol, golaço do Luciano, por sinal, né, mano? Vamos botar na tela o golzinho pra galera ver enquanto isso. Não, e assim, é aquilo que você falou, o Cap ele não fez um jogo mal, principalmente o início, né, do jogo, o Cap faz um gol bem cedo, é, mas o time, eu acho que é impressionante pontuar isso, quanto o time de São Paulo, com o Dorival principalmente, o time de São Paulo tá encontrando possibilidades, mesmo que ele não vai ganhar todos os jogos, o time de São Paulo, não vai, como acabou perdendo pro Palmeiras, por exemplo, aí recentemente, mas no Morumbi, mas tá se mostrando um time mais forte, mais seguro, um time que consegue virar uma partida e tal, que há pouco tempo atrás a gente não via isso. Uhum, também acho, também acho. Acho que a gente pode esperar um São Paulo aí brigando por esse G6 aí tranquilamente nesse Brasileirão, cara. Acho que ele chega bem. Eu acho que os dois clubes que estão aí, eles devem brigar por posições semelhantes ali na tabela, acredito eu. Eu Tanto o não sei se Atlético o quanto o São Cap Paulo. não, viu, cara? Eu tô com. O Cap a gente tem muitas dúvidas ainda, porque o Cap nem treinador tem, né, cara? É verdade, tem O essa Cap questão. nem treinador tem. Então, tipo assim, a gente tem o Cap, por exemplo, vai perder o seu principal jogador, que é o Vitor Roque, provavelmente já nessa janela. Vai pro Então, Barcelona, né? Tudo indica. então eu tenho dúvidas sobre o futuro do Cap, Não, se vai ser e tão pode positivo ser assim. que o Bento saia também, né? Pode, Especulado dele no Benfica, Benfica. né? Sim. Então imagina o Cap perder Bento e Vitor Roque numa janela. Pô, tipo assim, é muita coisa, né, mano? Muita É, coisa, muita é. coisa, muita coisa. Vamos ver, vamos ver. Assim, é aquilo que a gente falou, tem que acompanhar como agora a diretora do CAP vai se portar, porque o Petralha ele também está afastado por causa de problema de saúde. Sim. Então isso também acaba impactando, né? E no momento que ele perde Filipão, demitiu o Paulo Turra, é um momento turbulento, principalmente nos bastidores ali do CAP. Cara, e eu não vejo nenhum. Não sei se você viu alguma especulação de treinador no Cap. Eu sinceramente não vi. Não, ainda não. Pior que eu também não Eu vi vi, nada. eu vi assim, por alto, não sei se é verdade, também não vou cometer essa injustiça, o nome do Cuca, né? Que o Cuca ia tentar Sim. lá Sim. na Suíça cancelar, não sei como é que funciona, tá? Não sei. O Para ele Cuca. poder. Ele disse que não ia treinar um time sem estar com essa culpa nas costas ainda, né? A gente não tá julgando aqui O, se ele é ou não, mas é o que ele Re- falou. Isso, realmente realmente o Atlético, ele entrou em contato, aparentemente, pelo que diz as fontes, tá? Ele entrou em contato com o Cuca, sim, né? A torcida automaticamente já teve uma repercussão negativa entre a torcida do Atlético, né? Principalmente entre as mulheres. E o Cuca já deixou claro que ele prefere, que ele quer resolver sua questão lá. Eu não sei se ele vai reabrir o processo, ainda não foi dito que ato ele vai fazendo, mas o Cuca está tentando resolver sua situação lá na Suíça aí, sobre isso e aí acaba que impacta ele diretamente no trabalho dele. Eu acho que ele tem que realmente tirar esse momento para isso, para resolver. Se tem alguma coisa mais esclarecida, ele tem que resolver antes de voltar a assumir. Acho que isso Exatamente. é mais importante que o futebol nesse momento. Fundamental. Concordo.
E também, na rodada, que vou botar os gols na tela pra gente ver, a gente teve Cruzeiro e Fortaleza, né? Os gols não, o gol na tela do Fortaleza, o único gol da partida. Quer dizer, o time do Cruzeiro, meu amigo, entrou numa descendente, né? Depois de começar o Ah, campeonato bem, o time do Cruzeiro já são 5 jogos sem vitória. Vou confirmar aqui agora, mas se não me engano, eu tô são 5. confirmando isso agora. Eu acho São que são 6 jogos, mano. 6 6 jogos sem jogos. vitória. É porque são 5 rodadas sem vencer, né? A É porque. última, a última vitória do Cruzeiro foi dia 14 de maio contra o América Mineiro. De lá para cá o time não venceu mais. Cara, vai ser assim, é complicado isso pro time do Cruzeiro, porque a gente tinha acreditado que o Pepa tinha encontrado uma forma de jogar e tal. E assim, claro que não tem que se jogar tudo fora, né? Mas assim, é complicado, né? O time ficar um tempo assim sem ganhar o jogo. E assim, hoje o Cruzeiro se encontra em que posição hoje na tabela? Já é o Décimo décimo primeiro, segundo. segundo. Tá 3 pontos. É porque a gente pensa em 12º como uma posição tranquila, mas não é, porque é só olhar a pontuação do Goiás. Ele tá a 3 pontos da zona. Então, Sim. assim, é uma posição perigosa para o Cruzeiro. O Cruzeiro tem que abrir o olho. Não sei se, eu confesso que não acompanho muito a noticiário, não sei se o Cruzeiro traz alguém para essa janela, não sei se tem grana para isso. Então, eu Então, acompanhei algumas coisas do Cruzeiro recentemente. O Cruzeiro, por exemplo, vai trazer emprestado do Vai. É a primeira contratação o do time do menino lá do Cruzeiro, né? Valladolid, né? O Eu Paulo vi. Vitor. Paulo Vitor, que foi revelado pelo Vasco. Tava Não emprestado. conheço, não lembro, mano. Tava contratado, tava no Valladolid e vai jogar no Cruzeiro agora no mês de temporada. O Cruzeiro tá interessado no zagueiro do Boca Juniors também, que Tem que comprar. Tem que tá ir ao assim, mercado. o Cruzeiro tá se movimentando e tem que ver como vai ser feito, porque o Cruzeiro é mais um clube que precisa, né? Porque para evitar de correr, principalmente no final do campeonato ali, para brigar ali contra o rebaixamento. E os 2 próximos jogos do Cruzeiro são jogos difíceis, né? O Cruzeiro pega o São Paulo no Morumbi agora, o São Paulo que vem muito Não, bem. não é no Morumbi, não, é no Independência. No Acabei de ver. Independência, desculpa, e depois pega o Inter no Beira-Rio. Hum, Então, são 2 jogos no Beira-Rio. complicados, né? E aí, para fechar esse ciclo de 3 jogos, ele vem a São Januário pegar o Vasco. Que aí E é o aí jogo, meu já amigo. pode ser confronto direto, Já pode ser. dependendo do cenário. Esse Já jogo pode aí, ser. pô, É. dependendo Então, desse jogo, tem tudo para ser uma loucura, filho. aham. É, vamos ver. E o Fortaleza, que assim, também tava capengando, tá mostrando sinais que. É porque o Fortaleza vai Fortaleza fazer um campeonato justo, né, mano? A gente não se espera muito, mas divide, também também não vai. se dividir em muitas competições é realmente complicado, cara. O Fortaleza mostrou ano passado isso, que passou dificuldade quando se dividiu. Quando ele abriu, quando ele não estava mais na Copa do Brasil e na Libertadores, o Fortaleza acabou fazendo um segundo turno mágico, foi até a Libertadores. Então, assim, eu acho que isso é uma questão que tem que se trabalhar mesmo, mas acho que acredito que o Fortaleza não sofra dificuldades nesse Brasileirão. Agora a gente teve também, né? Lá na Vila Belmiro, Santos e Corinthians. Agora falando em si do futebol, né? Que é o Uhum. que importa. É, a gente pode falar dessa partida, que era uma partida que a gente estava muito na dúvida como seria, eu acredito. Pelo fato dos clubes ter ficado parados na data FIFA e o fato de a gente saber se o time do Corinthians ia conseguir melhorar depois com o tempo de trabalho do Vanderlei Luxemburgo e se o time do Santos ia conseguir encontrar uma alternativa também pelos mais jogos que vinha fazendo, foi eliminado da Sul-Americana, enfim. Parece que o Corinthians se encontrou melhor, hein? O Corinthians, até o primeiro gol, eu achei que o Corinthians foi muito bem no jogo, conseguiu controlar, colocou o Santos para trás, mereceu marcar o gol. Após marcar o primeiro ali, o Corinthians recuou bastante, tomou um gol, né, que foi anulado, ali a bola realmente bateu na Sim. mão, e depois, numa bola parada, fez o segundo gol. O Corinthians defensivamente fez uma partida justa, na minha opinião. Depois de tomar o Sim. segundo gol, o Corinthians praticamente não sofreu. Então, mérito aí defensivo para o Corinthians, achei que foi uma partida boa. O destaque para o Yuri Alberto, né, que quebrou o jejum dele lá, bacana, a imagem dele trotando de Ah, joelho no gramado. vou ver se eu acho essa Cara, imagem. e vou te falar, o Santos é muito preocupante, né, mano? O Santos é muito preocupante, cara, Que muito também preocupante. mandou embora. Assim, é uma das que eu, não, eu discordo um pouco do que o Santos fez e do que o Vasco fez. Eu acho que assim, você deu 10 dias pro cara trabalhar para demitir o cara no primeiro jogo da volta? Não. E agora vai ter rodada. O Santos tem, só lembrando que o Santos tem Sul-Americana, então o Santos joga domingo, quarta, domingo. Então, pô, o cara não vai, mesmo que chegue um treinador amanhã,
ele não vai ter tempo de trabalhar, né, gente? Exato. Não, Então, porque assim, mesmo é o complicado. Santos não tem mais chance de classificação, só acho que só um milagre classifica o Santos na, na Sul-Americana, mas é o jogo que você viaja, você vai cansar, vai fazer Vai ter tudo. que botar os caras para Tem que jogar, ter os caras vão jeito, ter que entrar em exatamente. campo. Então, o Santos, Exatamente. cara, foi. Tira isso aí, Eric, tira aí, tira aí. A imagem. Ih, ó, agora que eu vi, foi mal, hein? O... Cara, então assim, o Santos eu achei preocupante. A situação do Santos eu achei preocupante. E, pô, seria triste ver o Santos numa situação ruim no campeonato, que eu não quero prever. Mas Corinthians, cara, é o que a gente fala, né? O Corinthians, ele não vai ficar ali, né, mano? Não E pode, o, não tem time que vai ficar ali. e o Corinthians, cara, eu acho que um destaque bem positivo para esse time do Corinthians aí, cara, foi o garoto, o Juan, né? Uhum. Bom Que jogador, ele, viu, mano? bom jogador e que, assim, o Corinthians sofreu a perda do Renato Augusto mais uma vez por lesão. Então ele tem que achar alternativas e o garoto deu conta do recado. Cara, Óbvio que ele é um menino, tá começando agora, a gente não vai saber como ele vai ser da rodada para frente, mas ter se alternativas, tem opções, uma, tem que ter. se tem uma coisa que o Lucha faz bem é lançar a molecada, né? Ele sabe Verdade. fazer essas paradas. Ele é muito bom nisso. Ele jogou com o Biro também, Guilherme Biro jogou, que era da seleção, jogou o Sim, Juan, vinha entrando aquele outro menino Wesley, que é ponta, também bom jogador. sim, Então, sim, assim, sim. ele vai entregando ao Corinthians opções, né? Que o Corinthians aparentemente não contava, o Luxemburgo entrega. Então, esse é um ponto positivo, acho que de todos os trabalhos dele. Em todos os trabalhos ele consegue assim agregar bons valores da base para o elenco principal. E, por exemplo, o Corinthians hoje ele já sai da zona de rebaixamento, mesmo que esteja muito perto, mas já é um desafogo, né? Tu não se vê entre Claro, ali na zona do rebaixamento, já claro. é alguma coisa que, ainda mais para os próximos jogos aí, tranquiliza um pouco mais o time, tá? Ainda mais uma vitória num clássico, né? Uhum. Agora nós tivemos no Rio de Janeiro, o estádio Raulino de Oliveira, né? O Maracanã não tá sendo não pode ser usado relativo a problemas de gramado, né? Está ajeitando o Né? gramado, Novidade. que é nesse. Não, a questão é se realmente Né? vão Ajeita para ajeitar daqui e a duas vão. rodadas da M. Então, exatamente, tem que saber se é isso. Mas é, o time do. O cara, assim, sobre essa partida em si, eu tenho uma questão que o time do Galo, por exemplo, eu achei que o time do Galo foi bem. O time do Galo foi Muito bem, superior ao time do muito bem. Fluminense praticamente o jogo inteiro, né? O Fábio, cara, para mim foi o melhor jogador do Fluminense na partida, foi o Fábio. Salvou o Fluminense em vários momentos. E o time do Fluminense preocupa, assim, o Marcelo ia jogar, acabou que não jogou, questão de problemas, acho que foi de gripe, não foi que ele teve? Não, gastroenterite. Ah, gastroenterite, tá. E aí ele não jogou e o Guga foi improvisado mais uma vez, enfim. O time do Fluminense vai mostrando que ele tá sem elenco, que tá faltando, que as peças estão complicadas, e assim, e ao mesmo tempo isso vai fazendo, isso mexe com a torcida, mexe com o próprio Diniz, com a comissão técnica, ontem a gente teve discussão, né, na quarta-feira da comissão técnica, um dos auxiliares do Diniz com a torcida, e assim, claro que como eu falei, o time do Fluminense não tem nada a perder, gente. O time do Fluminense continua sendo um dos melhores times do Brasil. O cara tem o Diniz que fez o time jogar até outro dia, mas ao mesmo tempo não é terra arrasada, mas ao mesmo tempo, né, daqui a pouco vamos voltar que tá tudo bem, né? Não, tá longe disso ainda, viu? Tá longe, mas tá muito, mas muito, mas muito longe daquela performance que encantou o Brasil, principalmente na final do Carioca e na goleada sobre o River, né? Então, assim, o Diniz precisa encontrar soluções para esse time. É complicado a gente foi o que eu falei, você até repetiu, é complicado a gente falar de desfalques, né? Porque o Fluminense teve 10 dias para treinar. Sim. E o time continua jogando mal, cara. Então, assim, muito complicado. Hoje de manhã saiu uma notícia aí que eu confesso que me surpreendeu um pouco, notícias de Aham. bastidores. Um setorista, né, do Fluminense, ele trabalha para algum jornal, vou até conferir aqui. Gabriel Amaral, é o nome dele, soltou que o ambiente do Fluminense não é bom. O vestiário do Fluminense está com problemas que parece que o Marcelo não se dá bem com os jogadores do elenco principal. Parece que foi devido a aquele problema do jogo da Copa do Brasil contra o Flamengo. O Marcelo solicitou ao clube que informasse para a torcida qual era o problema dele, né, da panturrilha, para que não ficasse na cabeça do Marcelo uma imagem
de que ele estava, enfim, Fugindo do não tinha jogo, nada. algo do tipo. Exatamente. E aí parece que respingou no Filé. Filé, para quem não sabe, é fisioterapeuta do Fluminense, foi o cara que tratou do Ronaldo Fenômeno na Copa lá de 2002. Então é Aham. um cara já conhecido no mundo da bola, um cara que é muito querido pelo elenco, e aí parece que respingou no Filé, e os jogadores em si, eles não curtiram muito essa ideia do Marcelo. Então o Marcelo parece que ele é meio afastado. Aí, por incrível que pareça, né? É complicado. Aí ontem saiu um vídeo, né? Parece que foi o André que postou alguma coisa do tipo. O jantar dos jogadores do Fluminense, os caras se reuniram para jantar fora e tal. E o Marcelo não estava. Então, assim, parece que só aumentou os rumores e tal. Outro fato é que o Marcelo só posta foto com a galera da base. Então, assim, tudo é muito especulativo, mas é claro que é evidente e muito nítido para todo mundo que o Fluminense não está nos melhores dias. O Fluminense, o que é muito preocupante, viu, Eric? Porque terça-feira tem Fluminense e Sport em Cristal, cara. E Libertadores. é um jogo que o Fluminense tinha tudo para Se chegar perder, tá fora. classificado. Exato. Se perder, tá fora. Exato. Se Exato. perder, tá fora. Então, assim, eu como tricolor, eu não tenho nenhuma confiança que o Fluminense hoje ganhe o jogo. Não tem, mano. Tipo assim, eu acho que é um jogo jogado. Acho que é um jogo jogado. O Cristal. O Sport em Cristal é o time mais fraco da chave, mas ele ganha lá do. Quem foi Cara, que eu ele não, ganhou na eu última não, ele rodada? ganhou do The Strongest lá na altitude, com um a Exato. menos. Com um a menos. Então, Exato. assim, eu não sei se o Cristal é o time mais fraco. Eu acho que, tecnicamente, o Strongest é mais fraco que o Cristal. É porque o Strongest tem um fator altitude que é muito forte, mas eu não. E a grande questão é a Mas seguinte. dava a entender que era o time mais fraco da chave. Ele chegou É, nessa claro. penúltima rodada em último do grupo. Né, claro. E Entendeu? assim, a questão é que o River pega o The Strongest. A gente vai falar mais disso na segunda, porque Verdade. tem programa. Perfeito. Parada é, se o Fluminense perder na terça, tá eliminado, praticamente, né? Então, Vai assim, depender do outro cara, jogo. se perder na terça, meu amigo, aí, assim, decreta crise, alguma coisa vai ter que ser mexida, porque o Não. negócio tá feio, mano. O Uma negócio tá feio. eliminação na Libertadores é completamente fora dos planos. Até propriamente o próprio presidente do Fluminense, é Mário Bittencourt, né? Isso. Ele falou que a prioridade dele é a Libertadores. Então, eu acho que assim, eu acho que isso, se isso acontece, vai ser um balde de água fria tremendo e ainda mais um problema até nas próprias contas do Fluminense, né? Previsões que o Fluminense fazia de chegar às vezes a semi, a quartas finais de Libertadores. Vamos ver, porque tá complicado. Tá complicado. Vamos ver, vamos ver. A gente teve também, quarta-feira, 9h30, a gente teve Bahia e Palmeiras, lá na Fonte Nova. Esse jogo, para mim, foi o melhor jogo de quarta-feira. Esse jogo, para mim, foi incrível de bom, irmão. Esse jogo aí é sacanagem. Eu tinha até brincado aqui na segunda-feira, que eu comentei que eu falei assim, vai ser, pô, o Cauli vai dar passe pro gol. Ele não dá passe, mas ele faz a jogada, Ele uma chuta a bela bola, jogada né? pro Ele sinal. que chuta a bola. Não, não, é ele que cria a jogada ali pro Ah, ele cara que bem dribla driblar. ali? É ele. E aí eu falei assim, ó, saiu do pé dele, o John Textor fez até uma brincadeira na rede social, porque o Cauli tem uma foto dele garoto com a camisa Camisa do do Botafogo. Botafogo. Aí ele falou assim, ainda um escolhido ajudou a gente, tal, zoando. Aham. Mas, cara, o time do Palmeiras a gente sabia que ele ia sofrer com desfalques, né, cara? A data FIFA acabando agora, os jogadores ainda voltando, então a gente sabia que isso poderia acontecer, mas o jogo em si, cara, o time do Palmeiras vai bem, como é o Palmeiras. Não teve muito disso. Perde muito gol, né, mano? O É, Palmeiras perdeu muito gol, cara. O Palmeiras perdeu muito gol. E eu, assim, eu tendo a concordar com a maioria da torcida palmeirense em relação às críticas que eles estão fazendo à Leila aí. Cara, o Palmeiras precisa reforçar, mano. O precisa. Palmeiras precisa reforçar. O Palmeiras tem 11 titulares muito fortes, tem ali dois reservas que a gente pode contar. Mas se tratando do melhor time do país, do melhor trabalho do país, o Palmeiras tem opções assim que deixam cair muito o nível no segundo tempo ou numa possível desfalque, como foi agora. O Palmeiras tinha Ou quatro até titulares, poupar então muito jogadores, se for necessário, exatamente, poupar cara. jogadores, Porque o né? Palmeiras está em Como três, né, entendi. mano? O Palmeiras está Isso em aí. três, a gente tem que lembrar disso. Então, cara, é muito complicado, porque querendo ou não, é muita garotada ali, né, mano? Você vê É. o Endrick tem, pô, 17 anos, né? Sim, O sim. Arthur, querendo ou não, chegou agora no Palmeiras, ainda é um garoto, vai oscilar normal. Entrou o Breno Lopes, também é novo.
Então, assim, o Palmeiras precisa ir ao mercado, nem que seja para, não estou dizendo para fazer super contratações, Aham. mas para enrijecer esse elenco, tornar esse elenco mais robusto. Mas foi uma partida. Eu acho que o resultado ele poderia ter sido um empate. Eu acho que o empate ficaria justo. Porque eu não achei o Bahia um time ruim também, não, cara. Não achei que o Bahia fez uma partida ruim, não. É o É, Bahia. É o que eu falei na minha análise lá no Telegram, para quem não sabe, eu tenho um canal no Telegram que a gente fala sobre aposta. Eu boa. falei que não seria um grupo, não seria um jogo difícil, de fácil para o Palmeiras, porque o Bahia ele é um time corajoso. Por mais que ele não tenha um super time, esteja muito desfalcado também, o Bahia ele não é aquele time que tem por característica ficar só se defendendo, Sim. jogar. Não, o Bahia ele mete as caras, principalmente dentro de casa, ele mete as caras, ele tenta agredir, ele vai. Então, assim, foi um jogo muito aberto. Eu achei que poderia ter saído mais gols nesse jogo do que Sim. um só. Acho que era um jogo para pelo menos 3 gols. E o Palmeiras perdeu muitos gols, o Endrick perdeu muitos gols. Então, assim, o resultado justo, na minha opinião, Dudu perdeu o gol também. perdeu gol. Então, assim, o Dudu ele é engraçado, né? Porque ele é um baita jogador, mas ele tem muita dificuldade de fazer gol, né, Tem, cara? O tem, Dudu ele não é cara. aquele cara que, tipo assim, é artilheiro. Ele tem dificuldade, essa dificuldade, acho que ele sabe disso. É Mas verdade. foi um resultado, assim, surpreendente, porque a gente está falando de Palmeiras, né? Uma equipe que quase não perde. O Palmeiras, ano passado, ele perdeu 4 jogos. É a primeira derrota do Palmeiras do campeonato. É, ele não tinha perdido até agora. É, a primeira derrota do Palmeiras, o time perde muito pouco. E, assim, ganhar do Palmeiras é sempre um motivo de muita comemoração para o adversário, né? Então, acho que o Bahia tem, e o seu Não é torcedor mesmo, assim. tem que ficar E o satisfeito. Palmeiras acabou perdendo a oportunidade de, às vezes, assumir a liderança contra o Botafogo. No domingo, né? Jogando. Lembrando que tem Palmeiras e Botafogo, né? Domingo. Domingo, Jogão, jogo né, do mano? líder contra o Jogão, né, mano? vice-líder. Que Não, jogão, mano. mano, vou te falar, se o Palmeiras vence o jogo e vai com 2 pontos de diferença, ia ser um jogo assim. Acho que já vai ser esse jogo, só que se o Botafogo perde a partida, ele não perde a liderança, né? Então isso diminuiu um pouco, assim, mas bem pouquinho, diminuiu um pouco a tensão da partida. Cara, eu vou te falar um negócio, Eric. O Botafogo tá tranquilo no jogo para domingo, tá? Eu não acho que a pressão tá. Eu não acho que o Botafogo esteja pressionado, não, Não, mano. não, então, eu falei isso. Acabou o fato de o Palmeiras ter exatamente perdido a partida, se leva o Botafogo a jogar mais tranquilo. Cara, a E pressão é quando o toda do Botafogo, Palmeiras, e mano. quando o Botafogo joga assim, eu acredito que o Botafogo normalmente tem esse. É o Eu melhor também acho. Botafogo. É o Eu melhor também Botafogo, acho. Eu entendeu? também acho. Também acho. É claro que o Palmeiras continua sendo favorito pro jogo. O Palmeiras, a Perfeito, tendência é que o perfeito. Palmeiras vence. Tendência. Mas eu acho Jogando em casa, que, claro. cara, eu acho que vai ser um jogo muito difícil, porque o Botafogo é muito certinho, cara. Então, assim, a tensão tá toda do lado do Palmeiras. Porque qualquer resultado que não seja a vitória do Palmeiras seria um resultado, teoricamente, entre aspas, anormal. E seria muito melhor para o Sim, sim. Botafogo. Ele manteria uma distância de 5 pontos do melhor time do campeonato, pô. Então, eu Não, acho que se o o Botafogo joga Botafogo tranquilo. ganha a partida, meu amigo. Então, aí, enfim, mas a gente vai falar mais do Botafogo. Mas eu É. queria, eu queria falar aqui só sobre em relação ao Palmeiras, que é uma das coisas, eu até comentei isso no nosso grupo lá, porque eu tinha comentado que eu iria ao Allianz ver o jogo, né? Botafogo Uhum, já tinha comprado vaga na caravana e tudo. Só que eu não uhum. sei se você ficou sabendo, né? Para quem não sabe, teve um problema no site do Palmeiras, onde faz a compra dos ingressos, porque onde você compra é diretamente no site do Palmeiras, né? Os ingressos da partida. Sim. Estava marcado para abrir a venda de ingressos terça-feira, 10 horas da manhã. Para geral, público geral, só para o setor Só, visitante? só para o setor visitante. Uhum, Porém, por um erro da plataforma, por um erro de algum dos funcionários do Palmeiras lá que mexe no site, foi aberto meia-noite, não 10 horas uhum. da manhã. Então, por exemplo, muitos torcedores do Botafogo. Peraí. Abriu meia-noite do dia anterior ou do dia seguinte? Não, Tipo do dia assim, anterior, abrir a da terça. terça-feira, então Abrir abriu na terça-feira de meia-noite. isso, Era para 10 abrir horas 12 antes. horas depois, 10 horas depois, entendi. Entendeu? Abriu 10 horas antes. E Uhum. isso acabou impactando em uma galera que tinha se planejado, como eu, por exemplo, em ir à partida, porque eu estava me programando para comprar ingresso 10 horas da manhã, que era o estabelecido. Enfim, aí teve muito problema, os torcedores do Botafogo criticaram lá o Palmeiras teve que dar uma nota pedindo desculpa, dizendo que foi Uhum. um erro dele e tal, mas isso não muda o fato que, por exemplo, eu tive que vender minha vaga na caravana porque eu não poderia ir à partida porque não tinha mais Não, ingresso. vacilo do Palmeiras. Os ingressos já tinham acabado 6 horas da manhã, porque até assim, mesmo que a galera demorou a ver, né? Tanto que no grupo que eu estava, a galera até falou no grupo, mas só foi ver 1h30 da manhã. Então, e 1h30 da manhã, meu amigo, tá todo mundo dormindo dia de semana.
Então, enfim, quando foi 6 horas da manhã já tinha acabado os ingressos, enfim, aí eu não consegui pegar, infelizmente. Mas assim, já é uma. Claro que isso aqui não é uma. Eu não acredito que o Palmeiras fez Não, isso de não, não, não. propósito, nada disso, Não tem porque esse histórico, não. rolou esse tipo de coisa. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Mas acabou que prejudicou muitas pessoas que tinham se planejado, né? Ainda mais lá que ele não disponibiliza o setor visitante inteiro, né? Por uma requisição da Polícia de São Paulo, até onde foi passado, é que ele só disponibilizou, se eu não me engano, 5% ou 8%, não os 10% estabelecido para visitante que o Brasileirão estabelece, por Não. exemplo. Então, Então isso ainda acabou vacilo do Palmeiras, já. prejudicando. Mas vamos embora. Setor visitante lotado, isso teremos lá, porque o Botafogo comprou todos os ingressos. Ah, tem que Mas, aproveitar, né, mano? Torcida do Botafogo tem que chegar junto, né, mano? é, Vamos falar do não. Botafogo aí logo? Vamos. Deixa eu só pegar agora, a gente vai falar aqui, só falar um Grêmio e América? Ou não? Fechou. Vale Ou tu falar um quer já Grêmio? emendar? Vamos falar do Botafogo, que a gente emenda pro jogo de Pode domingo. ser, Já a pode ser. expectativa. Fechou. Vamos lá, a gente teve na Arena Pantanal, no caso ontem, né? A gente teve Cuiabá e Botafogo 1-0, mais um gol de Tiquinho Soares e voltando a marcar de pênalti, hein? Porque É, ele estava vindo aí em problemas com pênalti, né? Tinha cara, perdido dois. foi engraçado, mano. Que eu tava fazendo um jogo no Discord com o pessoal, e aí tem um botafoguense, ele até participa da live aqui de vez em quando, e quando o Tiquinho pegou a bola, a gente já sabia desse histórico, a gente começou a dar uma sacaneada nele, né? Falou assim, não, o Tiquinho hoje não perde jeito nenhum. Tiquinho não tem jeito não, já fez. Porra, cara, ele ficou maluco, ele falou, porra, vocês estão de sacanagem. Mano, mas Muito o que eu bom. tava nervoso foi sacanagem. Mesmo que eu sei que o Tiquinho Mas ele Soares. bateu bem, né, mano? Mas ele bateu bem, mas tu vê que ele foi até o finalzinho ali esperando o Ele goleiro, tava porque concentradaço, né, mano? Tava tava. concentradaço. Assim, cara, falando do jogo, dos 90 minutos, eu achei o primeiro tempo do Botafogo Muito muito ruim, ruim. O muito ruim. Botafogo tomou um calor ali, poderia ter saído perdendo o jogo. É que o Cuiabá, sem o Daverson, pede muito na qualidade de finalização. Sim, Então, eu achei que o Botafogo fez o primeiro tempo ruim. O segundo tempo, o Botafogo começou muito bem. Mostrou que as substituições do Luiz Castro fizeram exato. efeito. Aquele Matias Segovia entrou muito bem no jogo. Garoto bom. Isso. Então, o Botafogo, assim, a melhora foi muito nítida do primeiro para o segundo. O Botafogo marcou o seu gol, já vinha jogando melhor. O pênalti não foi um acaso, o Botafogo vinha jogando melhor antes do pênalti. E depois disso, o Botafogo defendeu, recuou as linhas, tomou um calorzinho, mas nada absurdo também, e Sim. conseguiu uma vitória importantíssima, cara. Eu acho que, assim, para mim tá bem claro já qual é a situação do Botafogo no campeonato. Eu não sei se o Botafogo vai brigar por título, pela primeira Sim. colocação até o final. Mas, na minha opinião, o Botafogo já tá na Libertadores, por exemplo. Porque ele já abriu muito, cara. Ele já abriu muito a vantagem. Tu vê que o Ó, Botafogo já tá 8 pontos do, do Grêmio. do. Não, Não, do do Flamengo, sétimo fala ali, assim. o Fluminense. Tá 18. 8, tá a 8 pontos do Fluminense, 8 entendeu? não, 8 não, 9, 9. 9 9 pontos. pontos. Então, Isso. assim, 9 pontos, cara, são 3 rodadas. A gente já tá na 12ª rodada. Então, Sim. assim, é muita coisa já. Então, assim, dentro do G6, eu acredito que o Botafogo já está garantido e vai se manter ali. A grande questão é o título. Pode ser campeão? Pode. Mas eu mantenho a minha opinião. O Botafogo, para ser campeão, ele vai ter que fazer uma pontuação absurda. Ele vai ter que fazer 83 pontos, Não, 84 pontos, como eu entendeu? falei, eu acho que o que vai mandar se o Botafogo vai brigar é muito mais, na minha opinião, os adversários, porque assim, claro que a gente pode ter, o Botafogo vai ter uma oscilação natural, eu acredito que tenha, não tem como fugir disso, mas é muito até de como o próprio se Palmeiras, o Flamengo vai chegar, né? Porque, cara, os adversários ali são adversários que estão habituados esses últimos anos a levar títulos, é isso mais que pesa, eu acho, na disputa. Mas o Não, e Botafogo tá passando uma coisa que é bom, que, por exemplo, o Botafogo tem que fazer o que ele fez ontem. Mesmo jogando mal, o Botafogo tem que ganhar para poder tem que brigar. ganhar. Que foi o que Exatamente. aconteceu. É assim que se pontua, Exatamente. é assim que se leva o Brasileirão, meu amigo. Você mesmo não jogando bem, mas você tem que ganhar a partida. Foi o que o Botafogo fez. E O deixa eu te Botafogo não perguntar, tinha, não Luiz tinha o Castro. Eduardo ontem, por exemplo. Luiz Então, Castro. o Luiz Castro, cara, ele ainda não, assim, ele disse que ele não disse diretamente que fica no Botafogo, nada disso, mas o Al Nassr fez a proposta está lá, não é dito que ele recusou a proposta, porém é dito que ele conversou com o Joe Texel e diz que vai ficar. Não teve nenhum tipo de oficialmente falando que ele recusou, nenhum dito de fico oficialmente, mas Porque a seria importante, né, princípio, cara? Perder o Luiz Castro pô, nesse momento com seria, certeza. assim, um banho de água fria, torcida, poxa.
Não, Não por dá, exemplo, né, mano? Não o dá. John Tech, a prioridade na janela é segurar jogadores, né? Agora do Botafogo no meio de temporada. Então, por exemplo, já recusou uma proposta pelo Adrielson, do Besiktas, de 20 milhões de Uhum, reais, né? É uhum. assim, e a tendência é Só? que Só 20 milhões. 20? Pô, muito pouco, mano. Você tá louco. Tinha que Aí, recusar mesmo se não tivesse brigando lá. não, Você tá claro. Não, louco. assim, é porque Pô, é uma 20 milhões outra de realidade. reais? É uma outra, 4 Muito milhões, pouco, mano. 5 milhões de euros, algo do tipo Muito assim. pouco, Não, muito pouco, 4 e pouco milhões de euros. muito pouco, muito pouco. Então, assim, ele tem que continuar mantendo o que ele disse, pelo menos que ele ia fazer, né? E eu acredito que ele mantém, assim, óbvio que se chegar qualquer proposta Eu também acho que só vai absurda, vender se. Exatamente, nesse caso aí, se chegar uma Arábia da vida e querer levar o menino lá, o PR, ou então se for uma baita oportunidade, mesmo que não seja uma proposta muito boa, tipo assim, chegar um Real Madrid, olha, eu quero ser o goleiro, me dá aqui. Aí, pô, o menino, impedir que o menino vá jogar no Real Madrid é é complicado. complicado. Mas, tirando essas duas hipóteses, eu acho que também não vai vender, não, mano. Não, Porque e o assim, Botafogo não precisa, né, cara? O Botafogo, exato, exato. o Botafogo ele tá naquele patamar hoje diferente do Fluminense, por exemplo. O Botafogo não precisa vender, porque o Botafogo hoje ele é agenciado, né? Ele tem dinheiro. O Fluminense, por exemplo, não tem. Então, é complicado. Complicado. Mas assim, por exemplo, o que passou agora mudou um pouco, porque a gente estava falando sobre o Adriels podia sair, sobre o PR podia sair, que são jogadores jovens, né, até 25 anos, e que tem mercado na Europa. Mas, por exemplo, com essa chuva de jogadores sendo contratados futebol da Arábia, o Eduardo, que é ídolo no Al Hilal lá, não, no Al Ahly, perdão, ou é Al Hilal? Eu Acho que é o esqueci agora. Hilal, mano. Eu acho É que é o Al Hilal. Hilal, é o Eu acho azul, que é o é o Hilal. É, azul. Al Hilal. Al Hilal é do Então, Egito. é verdade. Ele é ídolo lá, então, assim, com essa chuva de jogadores, já tem sondagens por ele novamente para voltar. Só que ele disse que ele quer ficar no Botafogo. Ele diz que ele não veio para o Botafogo por dinheiro, porque realmente o Botafogo não tinha mais dinheiro que esses clubes. E Então ele dinheiro tá ele deve ter aqui, muito. pô, ele tá aqui exatamente por isso, pela competição, jogar no futebol brasileiro, enfim. Então vamos ver como isso vai, né, se isso vai se manter de jogadores. Cara, e eu Mas vou te falar uma coisa, viu, Eric? Eu acho que as próximas 3 rodadas do Botafogo definem muita coisa, mano. Porque sim, O Botafogo vou pega botar a o tabela aqui Palmeiras, de novo. o Botafogo pega o Palmeiras domingo no Allianz, depois ele pega o Vasco no Newton Santos. Por mais Isso. que o Vasco esteja numa fase ruim, É é um clássico, clássico, a gente sabe do que é, e perfeito. depois o Botafogo pega o Grêmio fora, lá na Arena. Então, assim, É. são 3 jogos muito difíceis, uma sequência muito ruim para o Botafogo. E assim, se o Botafogo sobreviver essa sequência na liderança e com uma boa vantagem, aí sim a gente pode botar aqui, não, o Botafogo realmente vai brigar pelo título brasileiro. Então, acho que essas 3 rodadas para o Botafogo são importantíssimas e foi bacana porque teve a parada, então o Botafogo conseguiu meio que Dá um uma refúgio. descansada. E no meio disso tudo, quarta-feira que vem tem Sul-Americana. Tem. Como é que tá o Botafogo em relação à Sul-Americana? Então, hoje o É Botafogo. prioridade, não é? O Então, que vai fazer? o discurso internamente é que a ideia é tentar ganhar todos os títulos, né? Claro. Hoje o Botafogo ele lidera o grupo e ele só depende dele. O Botafogo joga contra o Magalhães aqui no Newton Santos. E assim, o Magalhães é o último do grupo, o Botafogo tem que simplesmente ganhar e ele tem que fazer. Mais Por gols que ele exemplo, deu. não é mais gol necessariamente, por exemplo, porque o Botafogo tem a vantagem de um gol, se eu não me engano. Então, por exemplo, se o Botafogo ganhar de 3-0, a LDU não Aí ele pode deu ganhar ganhar, de tipo, 2, de 4, tá de boa. exato, entendeu? Tipo Uhum. uma pegada dessa. Então, o Botafogo, a tendência é que o Botafogo vença o jogo no Newton Santos. A questão é só essa questão dos placares que vai mandar se o Botafogo passa em primeiro ou ele vai jogar aquela fase antes das oitavas ali de Isso. Sul-Americana. Que, Então por são sinal, 4 jogos, né? seria crucial que o Botafogo passasse em primeiro para poder relaxar o elenco, né, mano? Porque Exatamente. Então mais são duas quatro partidas é jogos complicado. decisivos para o Botafogo aí em 2 semanas ou 2 menos. semanas. Vamos ver, o Botafogo tem que passar por isso. É aquilo que você falou, com os menores estragos possíveis. E eu acho que o Botafogo, a gente só vai saber que o Botafogo vai brigar realmente pelo título, como eu falei lá no nosso grupo, irmão. Final do primeiro turno. Se o Botafogo chega no final do primeiro turno, ali na liderança, ou brigando e vendo, porque o início do retorno tende a ser muito difícil, como você tinha falado, sobre jogos, muitos jogos fora de casa, contra times. Então, assim, tende a ser difícil. Então, o Botafogo, se ele chega ao final do primeiro turno ali, com uma pontuação acima dos adversários e tal, e jogando o futebol que vem jogando, acho que o Botafogo pode sim brigar, por que não?
É um pensamento que a gente não pode ainda tornar como completamente realidade, mas a gente também não pode achar que é impossível hoje com o Botafogo joga e com a pontuação que ele já está. É esperar, tem jeito, esperar. Vamos acompanhar aí o Botafogo, mas claro que como torcedor estou torcendo loucamente para que isso continue, né? Não tem jeito. Mas também ao mesmo tempo, mano, eu tô com muitos pés no chão. Por enquanto, eu ainda tô com pés no chão pelo receio, não vou mentir. Ao mesmo tempo que eu tenho otimismo, eu tenho receio disso. Mas vamos ver. Tomara que continue. E agora falando de coisas de bastidores e realidade, cara, Grêmio venceu o América Mineiro ontem, jogando na Arena, um jogo que começou assim, tendia a ser Perdendo, mal. complicado, exato, mas o América Mineiro tem um jogador expulso, né? E isso As acabou coisas clareiam também muito pro Grêmio ali. fazendo diferença, né? Porque assim, foi dito, né, durante esse tempo aí que estava em data FIFA, há dias atrás, que o Luiz Soares tinha pedido aposentado, estava pensando em se aposentar devido a problemas no joelho, né? A dor no joelho que ele estava sentindo. Isso não foi confirmado nem por ele e nem pelo Não, Grêmio pelo oficialmente. contrário, ontem ele soltou uma fotinha no Instagram com um zíperzinho na boca. Cara, eu vou te falar, ele é muito sinistro, mano. Joga demais, velho. Joga É demais. o quarto maior artilheiro do mundo em atividade, né, irmão? Não, é muito É sinistro, né, mano? bizarro. Cara, assim, o Grêmio, eu vou te falar uma coisa que até vai me doer um pouquinho, porque eu adoro o Grêmio, cara. Junto com o Galo ali, é o time que eu mais gosto no país. Eu adoro o Grêmio. E o São Paulo. Mas o Grêmio não tá jogando para essa posição que o Grêmio tá, na minha opinião, tá? O Grêmio defensivamente é muito mal ainda, cara. O Renato precisa corrigir o Grêmio. Se assiste os jogos do Grêmio, a sensação que tem é que o Grêmio não controla jogo nenhum, cara, porque a Sim, todo momento o adversário chega, o adversário tem uma oportunidade. O meio-campo do Grêmio é um meio-campo que ainda não está ajustado em relação à pegada. O Grêmio parece que a marcação é frouxa. Então, cara, o Grêmio, para mim, está numa posição acima do que realmente deveria estar. Ontem venceu o jogo, não vou dizer que foi por um jogador a mais, mas teve uma falha do goleiro também. sim, Mas era um jogo que estava encardido para o Grêmio, e o Grêmio tá. conseguiu arrumar soluções com esse Bitelo, é muito bom jogador, o Soares é um craque, né? Tem ali o Vina, que entrou no segundo tempo muito bem, o Natan. Então, o Grêmio precisa ajustar essas coisas, mas o Grêmio vai ser o time para brigar por G4 ali. Eu espero que o Soares não pare, né, mano? Eu espero que o Soares não pare. Eita, Quero assistir mais o um, Soares. mais um Deixa o tempinho Soares aqui, né? quietinho. Deixa ele no. Quero assistir o Soares, mano. Eu não assisti o Soares jogar. Minha vida ainda não assisti o Soares jogar ao vivo. Então quero ter esse prazer de assistir. Ia ser, assim, e a gente tem, eu acho que nesse ano, se você parar para pensar, a gente tem Soares, que acredito Marcelo. que vai brigar pela artilharia, né? Também no Campeonato Brasileiro. A gente tem o Marcelo, assim, lembrando um pouco, porque eu acho que de todos os campeonatos que eu já vi brasileiro, aquele de 2012 ali, 13, a gente teve muitos jogadores assim também, quando tava o Sidorf, Sidorf, Deco, pô, tava Ronaldinho. absurdo. Tudo no mesmo ano, então assim, a gente tá lembrando um pouco desses tempos de glória aí. E também, assim, ver uma coisa que eu queria ver, né? Porque ano passado o Cano aumentou a régua dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, né? Porque ele fez 26 gols, se eu não me engano, no Campeonato Brasileiro. Acho que ele foi artilheiro, se eu não me engano. Quem é o artilheiro? O Cano não, o Cano foi artilheiro ano passado. Quem é o Mas artilheiro com esse 20. ano? É o Tiquinho. É o Tiquinho, com 10, eu acho, ou 9. 10 ou 9, algo do tipo. Gol já. Eu consigo ver aqui na tabela aqui, vou botar aqui. Também tô vendo aqui. 9 gols, Tiquinho Soares tem 9. Roger Guedes em segundo com 5. Estamos na 12ª rodada. Ele fez 10 gols, tá bom, pô. Média de quase um gol por jogo. Tá Então, bom. ver como é que é essa agora. Eu queria ver vários jogadores ali com 20 gols, pô, 22 gols, vários. Isso é muito difícil a gente ver no Campeonato Brasileiro, cara. Nos últimos anos foi uma coisa que o Cano aumentou a régua muito ano passado, relativa à quantidade de gols, então eu espero que isso continue. Eu quero ver ali. Uhum. Pô, a gente teve campeonatos brasileiros. Olha, rapidão. Notícia de último momento aqui, ó. Saiu há 13 minutos. Paulo Turra é o novo treinador do Santos. Acabou de Paulo ser. Turra. Que estava no Paranaense agora. Paulo Turra, novo treinador do Já Santos. vou Santos pegar acabou de aqui. anunciar no seu Twitter oficial que acabei de entrar no Twitter e ver. Então, Paulo assim, Turra. acho bacana para
para continuidade de um projeto de um clube que tem deficiências no elenco, um treinador que pensa um futebol um pouco mais resguardado, um pouco mais seguro. Olha lá, ó, aí, Paulo Turra. Confirmou. Cara, assim, olha lá, como o Santos está em um ano eleitoral, o contrato Só será até o final do curto. ano? Só até o final do ano. Beleza. Assim, eu Ele, tava. ele, ele queria essa oportunidade, né? Ele não quis ser auxiliar do Filipão no Galo porque ele queria ter essa chance de ser treinador de uma Sim, equipe principal. Eu vi ele tava segunda-feira, ele tava naquele programa, eu esqueci o nome, que é do Roger Flores, que tem o Dodô também que participa, Acho que é o tem o Resenha, não? Pedrinho. O Resenha, acho que é Resenha, né? Não sei o que, papo de não sei o que. É isso mesmo, por aí, algum nome Alguma coisa desse. assim. E o Paulo Turra tava, né? E eu tava vendo e tal, ele falando um pouco. Mano, parece ser um cara que ele entende muito bem o que ele faz. Eu acho que ele é um cara que ele teve um ótimo professor durante a carreira, né, irmão? O cara tá acompanhando de perto, né, o Filipão, que, porra, carreira independente. Gente, pelo amor de Deus, 7-1, tudo bem, mas o cara tem uma carreira absurda. Isso não vai tirar o que o Filipão já conquistou. Então, assim, eu acho que ele tá no momento de ele falar, beleza, agora eu vou tentar. Eu acho que ele chega vai pegar uma responsabilidade grande, não só por o Santos ser um clube enorme, mas pelo fato do Santos estar na situação que ele está vivendo, né, irmão? Eu tô lendo aqui os comentários da publicação e tem uma coisa aqui que eu concordo, né? É um estilo diferente do que o DNA do Santos pede, né, mano? Temos que concordar com Sim, isso. E aqui o sim. torcedor falou aqui uma coisa que eu concordo. Terceiro técnico seguido da Escola Gaúcha. Vocês não têm a menor ideia do que é o Santos Futebol Clube. E teoricamente é verdade, né? Teoricamente, O Santos bebe muito do jogo ofensivo, do moleque da Vila, sei que, mas eu acho que o momento pede mais calma. Acho que sim. o momento Até, pede mais até o tranquilidade. próprio Jean falou isso também quando foi falar, citou um pouco do Filipão em relação ao Atlético Mineiro, né? Que podia ser também uma pegada de conflito, assim. Mas eu acho que, cara, isso é muito por situação do clube, claro, e como o próprio treinador vai trabalhar as peças que ele tem. Você não necessariamente. Ele pode, às vezes, pensar a forma de jogar dele diferente com as peças que ele tem, encontrar os garotos do Santos que possam fazer isso e ele mudar. Eu acho que o treinador, quando ele sabe, quando ele faz isso, ele sabe que o que importa no final do ano é o sucesso, irmão. Então, Agora, pro Turra, é um baita desafio, né, mano? demais, Porque você pegar demais. o Santos nessa fase, provavelmente sem a Vila Belmiro aí por um bom tempo, Coragem primeiro, mesmo. primeiro jogo dele já é o Flamengo. Ai, É dali. só o Flamengo. Então, Falando nisso, vamos falar de Flamengo logo e depois a gente fala do Vasco por último. fechou. A gente teve, cara, fechando a rodada ontem, 9h30 da noite, Red Bull Bragantino versus Flamengo. E o que foi aquilo, meu amigo? Eu fiquei impressionado. A gente tinha comentado no meio, na live de segunda-feira, que o Flamengo tem jogos difíceis contra o Bragantino, né? Até recentemente tem um histórico de perder Histórico é ruim, jogos lá, mas, cara, o que foi esse jogo foi impressionante. O time do Bragantino foi muito superior ao time do Flamengo, cara. Foi um 4-0 que poderia ter sido 7 facilmente. O Matheus Cunha faz várias defesas durante a partida, que salvou o Flamengo também. E o time do Flamengo chegou pouquíssimas vezes ao gol do Bragantino. Assim, me surpreendeu a superioridade que o Bragantino teve, cara. Me Cara, eu surpreendeu. vou te falar uma coisa, eu não vi o Flamengo jogar. Eu falei isso, a gente tá falando isso até no grupo ontem. É, Eu não vi o Flamengo jogar mal assim, desse jeito, desde aquela derrota pro Del Valle com o Domenech, ainda que tomou de 5-1, sei lá, 6, lá, lembro. lá no Equador. Nem na final do Carioca o Flamengo jogou tão mal como jogou ontem. Verdade. Então, assim, eu acho que pode ter sido, como o Leandro falou lá no nosso grupo, acho que pode ter sido um acaso, um ponto fora da curva dentro do ciclo de trabalho. Pode ter sim. Sido Além, sim. perdeu 10 jogos de invencibilidade do Flamengo ontem. Acho que a tendência é até que seja um ponto fora da curva, sim. Mas que foi fechatório. Foi muito feia a forma que o Flamengo Foi. perdeu. Eu sem ser o goleiro, eu não salvo ninguém do time. Acho que todos os jogadores jogaram bem mal, né? Sim. Então, cara, o Pedro é bizarro a fase que o Pedro tá. É bizarro, 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 bizarro. Tá loucura. Pedro muito mal, muito mal, muito mal mesmo. Então, cara,
Vamos ver, o Flamengo agora pega o Santos fora de casa, provavelmente sem torcida, ou então fora da Vila, então acho que é um bom jogo para o Flamengo se recuperar. Mas ficou uma imagem muito ruim do Flamengo e muito boa do Bragantino, né? A gente não pode falar só, não pode ser só Claro, demérito claro. do Flamengo. Claro. Uma Não, partida não, muito. não. No caso foi o que eu falei, me impressionei. Eu acho que o time do Bragantino, assim, eu não sei como ele vai se portar depois dessa parada, porque o time do Vou até Bragantino, ver quem ele pega agora. ele tem uma questão que é muitos garotos, né, cara? O projeto do Red Bull é esse, né? De pegar garotos, apostar e revendê-los, assim, é muito o papel desse. Então eu não sei qual, em A relação ao dancinha, a Bragantino, dancinha, a dancinha é muito boa. o cara meteu o Michael Jackson ali, né? É. É como ele vai se portar durante a temporada inteira. O time do Bragantino é um time que oscila demais. É um time que faz jogos como esse e ao mesmo tempo perde pro Coritiba jogando em Bragança, entendeu? Às vezes, entendeu? O Bragantino tem dessas questões. Então, por esse tempo que ele tá na Série A, dá pra perceber. Então, assim, eu não sei como é que vai ser, mas esse jogo eu posso falar. Para muitos ali, por exemplo, para esse Henri Mosqueira, por enquanto, acredito que deve ter sido o maior jogo da carreira dele. Ah, Que com ele certeza. jogou demais. O moleque guardou 2. O Bragantino ele vinha fazendo um bom campeonato, né? Acho que a grande questão era ofensiva. O Bragantino tinha muita dificuldade para fazer gol, assim, perde muitos gols o Bragantino. Sim. Mas ontem guardou tudo pro Flamengo, pelo visto. Bela atuação, bela atuação. Impressionante, realmente. Agora, quem já não fez uma atuação tão boa assim foi a equipe do Vasco, meu amigo. Pô, você achou, mano? Pô, eu achei que o Assim, Vasco jogou bem, cara. Pô, não, eu achei que assim, foi uma, eu uma acho que o sa- Vasco, eu acho que o Vasco tentou muito demais. Eu acho que isso a torcida não pode ter saído pensando assim, pô, o time do Vasco não tentou. Isso eu concordo com você. Eu acho que o time do Vasco tentou. Porém, assim, eu acho que, ba- cara, bateu em uma questão de problemas da equipe do Vasco. Porque, assim, eu acompanhei, como foi no mesmo horário do jogo do Botafogo, eu acompanhei muito vendo no celular, assim, eu não vi o jogo completamente inteiro. Mas, cara, o nervosismo que tava em São Januário é uma coisa de louco, né? Isso passa pro. Mano, a perna já treme de um jeito diferente. Tu vê, eu acredito que a própria fala do Léo Jardim seja devido à pressão que o time do Vasco estava sofrendo, assim, psicológica, né, cara? Isso acaba prejudicando até o desempenho do cara em campo. Então, o Léo Jardim, que era o destaque do Vasco até ontem, por exemplo, foi responsável pela derrota, assim. Para pra Cara, pensar, um gol que é a falha e dele. tem uma. Eu tava vendo até que a escalação, por isso eu tava falando pra ela daqui. A gente tem que entender uma coisa, mano. Pro momento que o Vasco tá, o Vasco tem aqui, ó. Tô contando, tá? Tá na mão aqui, ó. Tem o Miranda, 23 anos. O Sim, Matheus Carvalho, 21 anos. Todos foram titulares ontem, tá? sim, Zé Gabriel, 24. O sim, Andrei, 19. O sim. Marlon Gomes, 19. E o Ryan, 16. 16, já tem 16. Então, assim, mano, é um time muito jovem, para um momento muito conturbado, um time muito grande. O Vasco é gigantesco. Então, assim, é muito difícil para a galera dessa sustentar um momento desse, tá? O Vasco, como eu vou dizer aqui, eu acho que o Vasco não jogou mal. O Vasco fez uma boa partida. Primeiro tempo, o Vasco botou 2 bolas na trave, fez Sim, um gol que estava milimetricamente impedido, mas realmente estava. Então, sim. assim, o Vasco não jogou para perder. Eu acho que o resultado justo ontem era uma vitória do Vasco. Mas, cara, quando a fase tá ruim, cara, é muito Tudo dá complicado. errado, é É muito. impressionante. Eu vou te falar, Eric. Eu já não. Eu mesmo como rival, eu já não consigo achar engraçado a fase do Vasco, tá ligado? Não, Eu, foi o que eu, eu te falei, mano. Eu não tenho como vocês falam, eu não tenho esse tão rivalidade quanto vocês falam. E assim, eu sempre achei meio complicada a situação do Vasco, Cara, pelo chega da fato. pena, mano. Chega da pena, velho. Sério mesmo. Porque, tipo assim, tu vê que os caras tentam, mano. Mas a bola não consegue entrar, velho. Não, e É muito a difícil, mano. forma como o torcedor do Vasco vem sofrendo realmente cara, é impressionante, Cara, mano. é só o seguinte, vamos pensar no cenário maneiro aqui. O Vasco tá aí com não, quantos Hoje, pontos? 6 pontos, 6 pontos, 6. 6 pontos, beleza? Vamos pensar na seguinte hipótese, que não é nenhum absurdo que eu vou falar. Se o Piton mete o gol contra o Inter, 7 pontos. 7 pontos, beleza? E aí, imaginando que ontem o Vasco, pelas chances que ele criou, ele faz 2 gols no primeiro tempo, o primeiro tempo acabou 2-0, o Vasco vence o jogo. O Vasco estava com 10 pontos, mano. Ele tava, tipo assim, Dentro da zona, ele, hein? ele ainda tá dentro da zona, beleza, mas ele ia estar a 3 pontos do 12º, por exemplo. Sim. Você tá ligado a parada? Então, assim, é
é muito da fase também, cara. A bola não entra, velho. É Mas impressionante. vou te falar, Mano. assim, eu não vejo. O Barbieri foi mandado embora, né? Foi, mandando embora. Hoje são citados, hoje, pelo que eu tinha visto no Twitter, são nomes hoje que são falados, né, internamente entre Roger Machado e Rogério Ceni. São as opções. Eu falei aqui segunda-feira que eu não achava o Rogério Ceni uma má opção pro Vasco, não. Não, não é. Só que eu não sei se é um treinador para apagar incêndio. Eu não sei. Pode ser que não. Eu acho que o Rogério Ceni, pelo que ele mostrou já como treinador, eu acho que ele é um treinador muito mais de construção E do que também de acho, eu falei sobre isso. reconstrução, tá ligado? Ele é um treinador muito mais para começar do que para recomeçar um trabalho. Ele pegar o Vasco no meio de temporada é um problema, eu também acho. Mas Eu acho que seria um desafio novo para o Rogério, uma situação que o Rogério ainda não foi testado, entendeu? Então, é complicado. O Roger Machado, eu sei bem porque ele treinou. Cara, o problema do Roger é do meio para o final do trabalho. Mas no início ele até consegue ajustar o time até vai bem no início na mão do Roger. O problema é depois, parece que a Frost ele não consegue manter o nível de desempenho da equipe. Mas, cara, pô, mano, é sério mesmo, cara, eu fico com pena, velho, porque eu não acho que o Vasco seja tão ruim. A gente estava discutindo isso ontem também no grupo de trabalho. Eu acho que os 11 inicial do Vasco não são ruins. Não são, mano. Pô, o Vasco tem o Léo, que é bom zagueiro. O Vasco tem o Pedro Raul, que apesar de não ter jogado esses últimos 2 jogos aí, é bom jogador. Tem o Alex Teixeira, tem o Puma Rodrigues, que é titular da seleção. O Piton. Pô, mano, você tem o Andrei. Jair. O Jair ontem não jogou, mas é bom volante. Claro. Você tem o Andrei, cara. Pô, o Vasco não é pra estar ali, né? Sabe, mano? Mas parece que é uma parada que, tipo assim, o Vasco precisa ter um ano tranquilo para as coisas voltarem a funcionar do jeito normal, porque, mano, é impressionante. É só você fazer esse exercício, mano. Se o Piton faz aquele gol contra o Inter, o Vasco empata contra o Inter fora. Resultado normal, muito bom até. Se você ganha do Goiás, se as 2 bolas na trave entram ontem, e o Vasco ganha do Goiás, o Vasco estaria na zona. Mas o astral já seria diferente. É difícil a gente pensar isso, mano. É difícil, mano. Porque aí o Si morreu, entendeu? O Si morreu, mano. É muito difícil, mano. Pô, cara, coitado, mano. Eu vou torcer pro Vasco não cair, tá? No Brasileirão. Mas está entrando numa situação complicada, porque você pega, o Vasco tem 6 pontos, certo? 6 pontos. Faltam de 12 a 38, faltam 26 rodadas, beleza? O Vasco, teoricamente, ele teria que fazer 30 pontos para não cair. Vamos botar assim, 41. Não, tem que fazer uns 35 pontos, mais ou menos, o Vasco. Não, que 35? Ele tá viajando. O Vasco tem que fazer 36 pontos, 38 pontos, mais ou menos. Não, 39. Tá, 39. Fazer 45, você tá falando? Acho que vai ser 40. Eu acho que vai ser um pouco menos. Vamos botar 43 pontos. Vou fazer até as contas aqui. O Vasco tem 6. 43 menos 6. Quanto é que dá aí? 46? Quanto? 43? 43. O Vasco tem que fazer quantos pontos agora? 37, né? Não sei, mano. Sou ruim pra caramba de matemática. 37, porra. O Vasco tem que fazer 37 pontos, beleza? Então, o Vasco tem 26 jogos para fazer 37 pontos. O Vasco precisaria mais ou menos de 12 vitórias. Se for contar 37 pontos, o Vasco precisa de 12 vitórias em 26 jogos. Ou seja, o Vasco, basicamente, ele já precisa da metade dos pontos. Da metade dos jogos que ele vai jogar ainda, ele precisa da metade de vitórias, basicamente. Isso para fazer 43, que o corte é 45. Só que eu acho que os times que estão ali, Coritiba, América e Goiás, vão pontuar muito pouco. Porque são times muito abaixo ainda, tá ligado? São times muito abaixo. Então, cara... E o Vasco, assim, a sequência agora, o Vasco enfrenta o Cuiabá, em São Januário. Em casa, tem que ganhar. Lembrando que o time do Cuiabá, cara, não é um time fraco. Eu não achei o time, pelo menos... Mas tem que ganhar. Foda-se, tem que ganhar. Não, Desculpa, eu não sei.
Mas não, perfeito tem que ganhar. Não tô falando que não tenha, mas eu digo assim, não, eu achava que vencer do Goiás era mais fácil do que vencer do Cuiabá, por exemplo. Na minha cabeça era mais fácil. E Cara, o mas Vasco ó, não venceu o Goiás, a por exemplo. tabela do Vasco não é ruim. A tabela do Não. Vasco não é ruim. Se tem o Cuiabá em casa, tem que ganhar. 3 pontos. O Vasco tem que ganhar. O ruim O o clássico jogo contra o mais Botafogo. complicado, eu acho que do Vasco dessa é esse aqui, Botafogo e Vasco. O clássico contra o Botafogo. O Vasco. Se não, vamos lá, o Vasco empata. São 4 pontos, beleza? Depois o Vasco pega o Cruzeiro em casa. Tem que Ganhar o ganhar do jogo. Cruzeiro, irmão. Tem que ganhar. Na boa, tem que ganhar do Cruzeiro. E aí, depois o Vasco pega o América Mineiro fora. Tem que ganhar, irmão. Tem que ganhar do América. E aí, cara, o Vasco pega o Paranaense em casa. Então a gente está falando de Cuiabá, Botafogo, Cruzeiro, América e Paranaense. São 5 jogos que o Vasco, Sendo dentro 4 da, no Rio de Janeiro. dentro da normalidade, não vai perder. Dentro da Pode ser que sim. normalidade. Então, assim, é a chance do Vasco respirar no campeonato é agora. Irmão, se acontecer uma catástrofe, não ganhar esse jogo, esquece. Aí esquece, aí acabou. Vou te falar, se bem, por exemplo, a grande questão é, assim, eu acho que o jogo contra o Cuiabá, cara, vai mandar muito no que vai ser esses jogos a partir de agora. Acho que o Vasco tem que pensar num jogo de cada vez, Concordo. porque jogou de um desempenho assim diferente, isso já muda completamente o próximo jogo. O Vasco ganhou, já o pensamento já é diferente. Então, por exemplo, como o Vasco vai chegar no clássico, é o que. Como vai sair do jogo contra o Cuiabá, meu amigo. Entendeu? Então, assim, é muito complicado esse do Vasco. Ver quem vai contratar como técnico é muita pendência. Por exemplo, para segunda contra o Cuiabá, a gente não deve ter grandes mudanças, porque o treinador não tem tempo de trabalhar. Não sei nem se vai conseguir fechar um treinador até a semana que vem. Não. E aí você pega depois o Botafogo, que é no outro final de semana, porque no meio de semana o Vasco não tem, porque vai Não ter tem nada. Sul-Americana e Libertadores, então o Vasco não tem nada. Então o Vasco ele tem que conseguir um treinador para terça-feira, para o jogo contra o Cuiabá, e se preparar até o final de semana para o jogo contra o Cara, Botafogo. é complicado, porque é o que eu te falo. A gente está contando 12 vitórias em 26 jogos para o Vasco somar 43, que a gente está imaginando que seja uma nota de corte. Isso. Então, faltam 26, tem que ganhar 12. Então, se você pensar que você não ganha do Cuiabá em casa, você não ganha do Cruzeiro no São Januário, você não ganha do Paranaense, entendeu? Você não ganha do América, seja dentro ou fora de casa. São pontos que não voltam, né, irmão? Aí você já tá falando de 4 jogos que, tipo assim, aí já virariam, porra, irmão, já virariam 12 vitórias em 22 jogos. Aí já começa a complicar, já começa a dar M, aí não sei. Vamos ver, vamos acompanhar o Vascão. Vamos ver. E só para encerrar, Coritiba e Internacional fizeram um jogo ali de 1-0. Uma vitória importante do Inter, não jogou bem. O Inter fora de casa tem dificuldade para jogar, né? Impressionante. Às vezes até dentro de casa o Inter tem uma dificuldade. Esse time do Inter parece que ele assim, ele não se encontra. É aquilo que você falou, o Inter ele foi, mesmo nessa mais ou menos, ele foi vice-campeão ano passado, e a gente não pode esquecer, mas ao mesmo tempo o Inter ele tem uma dificuldade, né? Assim, sim. A tendência com a janela do meio do ano, o Arangues deve estrear, né, pelo Inter, que ele voltou, e deve abrir a janela agora, ele vai jogar, o Ener Valencia, então o Inter pode aumentar também o nível de jogadores dele com essas contratações. Mas a Eu gente acho tem que que saber como o Inter vai se portar aí do resto. o Inter é time para brigar ali pro G4 junto com o Grêmio. Acho que vão ser 2 times que a gente vai poder contar nessa briga ali por G4. E o Coritiba, cara, já caiu, né? Muito fraquinho o time do Coritiba, infelizmente. Mas assim, o Coritiba, a tendência, ele vendeu sua SAF agora por 1 bilhão, o Coritiba, por 1 bilhão, pelo que eu tinha visto, vou até abrir a notícia aqui. E aí o Coritiba tende a se reforçar no meio de temporada, agora nessa janela do meio do ano, bastante. Por exemplo, o Coritiba ele já tem engatilhado para contratar o Fran Sérgio, que é um jogador do Bordeaux, que é um jogador assim, não vai mudar a realidade do Curitiba, mas um jogador que estava sendo, ano passado, o Botafogo não conseguiu tirar ele do Bordeaux,
Ele estava sendo especulado hoje no Vasco, estava sendo especulado também no Cruzeiro, e mais em alguns outros clubes no futebol brasileiro. E o Coritiba conseguiu chegar e tirar ele do Bordeaux aí. O problema é que Então, a assim, corda tá muito longe já também, né? exato. O problema é que O Coritiba tem 4 pontos, pô. 4 pontos, velho. se tá ruim pro Vasco, imagina pro Coritiba, hein? O Coritiba não ganhou nenhum jogo, mano. Foi vendido por 1 bilhão e 100 pro grupo Tricorp aqui. Não, e o detalhe é que, tipo assim, pô, desde que a gente começa a ver futebol, o Coritiba é um time tradicional. E a gente pensa no Coritiba o quê? É ganhar em casa, e é um time que normalmente fora ele não apresentava muita dificuldade, né? Fora de casa, o Coritiba nunca fez campanhas excelentes, mas dentro de Mas o casa o jogo no Coritiba era muito Couto forte. Pereira. Não, e o Era Coritiba muito até forte. pouco tempo, cara, ele disputou 2 finais de Copa do Brasil, mano. Pô, uma 2011 contra e o Palmeiras. 2013, eu acho. Palmeiras e Contra o Vasco. Vasco. Palmeiras e Perdeu Vasco. as duas. O Coritiba tradicionalmente era um time muito forte dentro de casa. E você pensa que esse ano o Coritiba tem em casa 6 jogos, 3 empates, 3 derrotas, irmão. A realidade Difícil. está complicada pro Curitiba. Mas vamos ver. A gente vai. O campeonato, ao mesmo tempo que ele não pode se deixar esquecer que ele tá no início, mas ele ao mesmo tempo também, se ficar tá no início, daqui a pouco falta 10 jogos e estão nesse papo de início ainda. Uhum. Mas é Então, isso. fechamos? Fechamos. Eu Vocês queria têm... falar da nossa parceria, pô, Boa? da Tem? Betmotion. Fale. Fala, Que, fala, fala pô, comigo. olha só, a gente tá fazendo um baita trabalho aqui na Prancheta. Por quê? A gente entrega conteúdo bacana para vocês. A gente entrega, pô, a feição do Jean, que é exótica. Entendeu? O camarada é Ó, vou botar... diferente. Enquanto ele tá falando, vou botar na tela, ó. Isso. Só ele pegar ali o QR Code e ler, ó, que tu vai direto pra Isso. Betmotion. Aí, pô, não satisfeito, pô, a gente dá dinheiro para vocês, que ontem a gente soltou a dica do dia lá, do jogo do Flamengo, bateu. Se você for lá na Betmotion, fez o cadastro, fez sua apostinha lá, bateu. Ainda botamos dinheiro no teu bolso, entrega conteúdo maneiro, entrega beleza exótica. Você quer mais o quê, irmão? É o melhor canal do Brasil, pô, tá maluco? Então, olha só. O que falta, né? O que tá faltando, irmão? Então, olha aqui, ó. Vai lá, aponta o celularzinho pro QR Code, se cadastra na Betmotion. Eu vou soltar amanhã de manhã, vou soltar mais uma dica para a rodada do final de semana, para a gente poder estar trabalhando juntos aí. Em breve teremos novidades sobre apostas esportivas no canal, não posso falar muitas coisas, mas teremos. E então não perde tempo, vai lá, as melhores cotações do mercado estão na Betmotion, então se inscreve com o nosso link e não perca tempo. Tamo junto. Boa, boa. É isso aí. Então, gente, mesmo que a gente teve um vídeo gravado aqui, faltou a interação do público aqui, mas faz parte, a gente não quer deixar você sem conteúdo. Não esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais. A gente tem YouTube, TikTok, Twitter. Nosso Twitter está sempre atualizado com as melhores notícias. A gente sempre coloca lá tudo que a gente, notícias que a gente confirma antes, que a gente traz para poder trazer o melhor conteúdo para vocês. Então não esquece disso, dá essa moral, tá em todas as redes sociais. TikTok, nossos cortes, a gente sempre tá postando no próprio YouTube aqui, no dia seguinte da live, no dia seguinte a gente vai cortando e vai postando os melhores momentos dessa moral pra gente, fechou? E claro, e obviamente, né, pô, você tem que se inscrever no canal, né, cara? Eu falei tudo isso, mas você tem que se inscrever no canal também. Ativa o sininho, você vai sempre receber quando sair vídeo nosso, pra dar essa moral, e fica com a gente que semana que vem tem mais, fechou? Vamos lá? Vamos para aquele nosso valeu característico? Valeu! Valeu! Show de bola.